o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. Nós estamos no segundo canto. No último capítulo desse canto, que é intitulado O Bhagavatam é a resposta para todas as perguntas. Então vamos ler o verso em sânscrito para purificar nossa audição. Sthitir Vaikunta Vijaya Posharnam Tadunagraha Manvantarani Sadharma Utaya Karma Vassana. Tradução: a situação correta para as entidades vivas é obedecer às leis do Senhor e assim estar em perfeita paz de espírito sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus. Os manos e suas leis se destinam a dar a direção correta na vida. O impulso para a atividade é o desejo de executar trabalho frutivo. Vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Este mundo material é criado, mantido por algum tempo e de novo aniquilado pela vontade do Senhor. Os ingredientes para a criação e o Criador subordinado, Brahma, são primeiramente criados pela primeira e segunda encarnações do Senhor Vishnu. A primeira encarnação Purusha é o Mahavishnu e a segunda encarnação Purusha é o Garbhodakashayi Vishnu, que cria Brahma. O terceiro Purusha Avatara é o Kshirodakashayi Vishnu, que vive como a super-alma de tudo no universo e mantém a criação gerada por Brahma. Srila Prabhupada Ki Jai. O significado continua, mas como eu já quero comentar alguma coisa, eu vou antes aqui pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, porque ele, com o unguento do conhecimento, ele curou os meus olhos que estavam cegos pela escuridão da ignorância. Ofereço minhas reverências aos devotos Vaishnavas. Eles são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são salvadores das almas caídas. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual. Pela sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo o verso: a situação correta para as entidades vivas é obedecer às leis do Senhor e assim estar em perfeita paz de espírito sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus. Os manos e suas leis se destinam a dar a direção correta na vida. O impulso para a atividade é o desejo de executar trabalho frutivo. Hare Krishna. Então, aqui quem está falando é o sábio Shukadeva Goswami com o grande imperador Maharaj Parikshit. Está iniciando aí as respostas e fazendo os desdobramentos do Chatusloki do Srimad Bhagavatam, dos 4 versos originais do Srimad Bhagavatam, que foram falados pelo próprio Senhor Krishna ao primeiro ser vivo criado, o Senhor Brahma. Então a gente viu que vai falar da primeira criação, da segunda criação, né? Nos chama criação e subcriação. Então aqui já no início do significado, o Prabhupada está explicando muito bem. Então primeiro que ele já fala que a criação material não é assim, não existia nada, criou e depois, sei lá, vai acabar. É uma criação cíclica. Então ele fala que o mundo é criado, mantido e depois aniquilado, e quem está por trás disso tudo, o Senhor Supremo Shri Krishna. E também explica como que isso é feito. Então a gente tem falado isso bastante, né, nas últimas semanas, de que o Senhor Brahma, que é aquele que cria o universo, esse universo material específico, tem vários Senhor Brahma, tá? Cada universo tem um Senhor Brahma
que cria, mas como está falando aqui, os elementos que ele usa para a criação já existem e ele próprio é uma criação de Krishna através da sua expansão Vishnu. Então vamos explicar isso aí. Então Deus é uma função, né? Se você pergunta para alguém o que é Deus, alguém vai dizer assim, Deus é aquele que cria o universo, né? Deus é aquele que está mantendo tudo, mas isso aí é um trabalho. O que ele faz além disso? Será que ele só trabalha? Será que ele não tem direito a desfrutar? Nós somos tão pequenos que temos direito a desfrutar e Deus não tem? Então as Escrituras revelam que a suprema personalidade de Deus ela desfruta, que é o Senhor Krishna. Ele está falando alguma coisa do som. Depois fala, Alessandra, qual é o problema com o som? Você está ouvindo? Alguém mais está tendo problema com o som? Então, Krishna é Deus desfrutando, e quando Krishna precisa trabalhar, fazer alguma função aqui no mundo material, ele se expande no Purushatraya, nos 3 Purushas, os 3 Vishnus. Então, o primeiro é o Mahavishnu, que imagina assim, um corpo gigantesco de Deus. Cada vez que ele expira, de cada poro sai um universo. O som voltou, que bom. E cada vez que ele inspira, os universos são reabsorvidos no seu corpo, ficam imanifestos. Depois, em cada um desses universos, ele se expande em Garbhodakashaya Vishnu, e é desse segundo Vishnu, que está dentro de cada universo, que vai nascer o Senhor Brahma. E depois, novamente, ele se expande dentro de todos os átomos, todas as criaturas vivas na criação, como Kshirodakashaya Vishnu, que é o que a gente conhece como super-alma ou Paramatma, um conceito um pouco semelhante ao Espírito Santo, né? Então vamos continuar, que ele vai falar muita coisa interessante ainda. Shiva, um dos muitos filhos de Brahma, é quem aniquila a criação. Portanto, o Criador original do universo é Vishnu, e por sua misericórdia motivada, ele também é o mantenedor dos seres criados. Nesse caso, é dever de todas as almas condicionadas reconhecer a vitória do Senhor e assim tornarem-se devotos puros e viverem em paz neste mundo, onde misérias e perigos sempre existem. As almas condicionadas que aceitam essa criação material como lugar que serve para satisfazer os sentidos, são iludidas pela energia externa de Vishnu e voltam a se sujeitar às leis da natureza material, à criação e à destruição. Eu só comentar aqui, então, que, como sempre, Prabhupada vai lembrando, de que esse conceito de que essa Trimurti, Vishnu, Shiva e Brahma estão no mesmo nível não é apoiado pelas Escrituras. Então, obviamente, Vishnu está acima de Brahma, Shiva também. O próprio Brahma é criado pelo Senhor Vishnu, e Shiva também é criado por Vishnu, e também tem essa expansão, Rudra, de Shiva, que é filho de Brahma, ele surge da testa do Senhor Brahma. A gente não vai entrar nesse passatempo, mas é um passatempo interessante. Algum dia, quem sabe, a gente conta. Mas então, Vishnu, ele é assim, o Deus Supremo, dentre esses 3, sem sombra de dúvidas. Tá? No Bhagavad Gita, afirma-se que, a começar do planeta mais elevado deste universo, indo até o planeta mais baixo, Patala Loka, todos são destrutíveis, e em consequência de suas boas ou más obras, ou por intermédio de espaçonaves modernas, as almas condicionadas podem viajar no espaço, mas é certo que morrerão em toda parte, embora varie a duração da vida nos diferentes planetas. Isso é muito legal, porque Prabhupada fala assim, tanto do ponto de vista material, quanto alguns yogis estão tentando alcançar outros planetas. Então a gente vê, sei lá, não sei ainda se tem essa história que o pessoal quer ir lá para Marte, Tinha uma história que você tem que pagar uma passagem super cara para ser em Marte, não sei nem que ano é, se está rolando isso ainda. Quando, obviamente, é uma coisa muito assim, artificial. Quanto tempo o homem pode sobreviver em Marte? Ele vai morrer onde quer que ele esteja, seja em Marte, seja nos planetas celestiais. E os yogis também tem isso, Os yogis, eles podem usar seus siddhis, seus poderes yógicos para se transferirem para outros planetas. Mas como o Prabhupada está falando, dentro dessa criação material, todos os planetas vai existir morte.
Mesmo que os planetas celestiais, a vida seja muito longa, inconcebível para nós, é quase como se fosse uma eternidade, mas não é uma eternidade. O próprio Senhor Brahma morre e você volta nesse ciclo do samsara. Então, para o devoto, não é assim, não tem esse interesse de obter um nascimento, um planeta celestial em que vai ter muito desfrute, uma vida muito longa. Então, o Padre vai explicar aqui qual que é a meta do devoto. O único meio de alcançar a vida eterna é retornar ao lar, retornar ao Supremo, onde ninguém volta a nascer como nos planetas materiais. Então, existe esse plano material com inúmeros universos, como a gente falou, mas existe o plano espiritual que inclusive é maior, né? Esse plano material é capaz de Vibhuti, é apenas 1/4 de toda a criação e 3/4 da criação é espiritual. Então a gente precisa voltar ao mundo espiritual, que é lá onde nós é o habitat natural da nossa alma, né? A alma não pertence a esse mundo material, por isso que ela precisa desse instrumento, né? Desse corpo material e corpo físico, físico e sutil. As almas condicionadas, desconhecendo esse simples fato, porque se esqueceram da relação que há entre elas e o Senhor de Vaikuntha. Vaikuntha é o nome dos planetas espirituais, significa sem ansiedade, tá? Tentam programar uma vida permanente neste mundo material, iludidas pela energia externa, a natureza material. Elas se ocupam então em vários tipos de desenvolvimento econômico e religioso, esquecendo-se de que elas devem voltar ao lar, voltar ao Supremo. Devido à influência de Maya, que é a natureza material, este esquecimento é tão forte que as almas condicionadas não querem de modo algum voltar ao Supremo. Olha que interessante. Isso está lembrando até aquela história, tem uma história que o Senhor Indra, eu acho que é o Senhor Indra, né? Que ele recebe uma maldição, eu não vou lembrar os detalhes, né? Por que ele recebe essa maldição, mas recebe uma maldição de nascer como um porco. Olha só, o Senhor Indra é o rei dos céus, é um semideus muito poderoso. E ele vem como um porco. Depois, quando termina o tempo da maldição, e vão chamá-lo de volta para ele restabelecer a sua vida como o Senhor Indra, o seu posto de Indra, ele é como um porco, ele não quer sair daquela vida de porco. Ele disse, não, mas onde eu vou vai ter as minha porquinha, os meus filhos porquinhos, né? Vai ter toda essa, como é que chama, lavagem, né? Por conta do excremento, que o porco come de tudo, né? Então imagina só, né? O rei dos semideuses vem como um porco, se esquece completamente da sua posição e não quer voltar. Ele está achando muito bom. É como uma pessoa que está lá na Cracolândia totalmente no modo da ignorância, e você fala assim, olha, volta para sua casa, né? Eu sei onde você mora, eu sei o seu pai tem dinheiro, sua mãe está lá, sua família esperando por você. O cara, não quero não, bom é aqui, bom é aqui. Então assim, a gente está mais ou menos na mesma situação, a gente não percebe que nosso exemplo não é tão assim, mas a gente está aqui, imagina, a gente podia estar no mundo espiritual agora, desfrutando com Krishna, e a gente está aqui, sofrendo todo tipo de miséria no mundo material. Então, e como o Sr. Chaitanya fala, né, no Shikshastra, que Krishna é tão misericordioso que ele colocou todo o poder nos seus santos nomes, sobretudo no Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E nós somos tão desafortunados que nós não temos atração pelos santos nomes, não temos atração pela vida espiritual. Então a gente precisa fazer essa nossa fisioterapia, porque a atração é natural, mas a gente se esquece. Comparado ao Rupa Goswami, no Néctar da Instrução, com a Deshamrita, ele compara com a doença icterícia. Icterícia é quando você tem um problema no fígado e você come alguma coisa doce e para você parece amargo. Então a gente está com esse problema. A vida espiritual para a gente, assim, para uma corporificada, inicialmente parece amarga, né? Acordar cedo, meditar durante 2 horas, os santos nomes, parece assim, uma austeridade muito difícil, né? Mas, como é dito, a cura da icterícia é justamente você consumir o açúcar mais doce que tem, que é o açúcar candy, que aí vai voltando o seu paladar, você vai percebendo que aquilo não é amargo, na verdade é doce. Então, os devotos passam por isso, né? Os devotos começam a praticar a vida espiritual, inicialmente ali vai de sadhana bhakti, pratica não porque tem um gosto, mas porque compreende, né, pelo raciocínio lógico, filosófico, que é bom para a sua vida espiritual, mas depois ele vai tendo apego a essa prática. Então, é comparado também a uma fisioterapia, em que é natural a gente fazer alguns movimentos, mas a gente passa um tempo sem fazer movimento,
Depois que a gente volta a fazer, parece muito difícil, parece que não é natural, mas é. Então, para a alma, esse relacionamento com Deus, o serviço devocional, é muito natural. A gente tem que relembrar isso, restabelecer isso. Então, através do gozo dos sentidos, elas caem vítimas de repetidos nascimentos e mortes, e assim desperdiçam as vidas humanas, que lhes dão a oportunidade de voltar para a vista. Inclusive, a única, dos 8.400.000 espécies de vida, a única espécie de vida que tem essa possibilidade, de ter Buda, de ter raciocínio e poder se questionar e assim restabelecer o seu relacionamento com Cristo, na forma humana de vida. Acredito que até os semideuses querem vir como aqui no planeta Terra, porque a vida é mais curta também, então você pode voltar mais rápido para o Supremo. Prabhupada falava muito isso, Se aproveitem, não percam tempo. Vocês estão nessa forma de vida humana, tentem voltar ao Supremo nessa vida ainda. É o que o Vedanta Sutra começa falando, Atato Brahma Jignasa. Atato quer dizer, significa agora, agora, nesse momento que você está, subentende-se que você está nessa forma de vida humana. Você precisa se questionar sobre quem é você, quem é a alma, quem é Deus, e restabelecer esse relacionamento. As diretrizes nas escrituras feitas pelos manos, que são os progenitores da humanidade, em diferentes eras e milênios, chamam-se Sadharma. Muito interessante. Boa orientação para os seres humanos, que devem aproveitar todas as escrituras reveladas para o seu próprio bem, deixando que sua vida tenha um final feliz. Então, a gente tem que saber como agir. A gente não sabe como agir, por isso a gente precisa dessas escrituras para saber os yamas e niyamas, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. A gente viu no capítulo anterior como foi glorificada a posição de Brahma e de Narada Muni por serem obedientes, por estarem seguindo ali as instruções das escrituras. Então, os manos, eles deixam esse sadhana, essas instruções para que a gente saiba como se comportar aqui nesse mundo material. A criação não é falsa, mas é uma manifestação temporária, apenas para dar às almas condicionadas a oportunidade de voltar ao Supremo. O desejo de voltar ao Supremo e as atividades que buscam este objetivo formam o caminho do trabalho correto. Quando esse caminho regulador é aceito, o Senhor, por sua misericórdia motivada, dá toda a proteção a seus devotos, enquanto os não devotos arriscam suas próprias atividades, atando-se a uma cadeia de reações fruitivas. Então, o Senhor Supremo, Krishna, ele é igual para com todos, ele é imparcial, porém, ele, como os devotos aceitam reciprocar esse amor que Krishna quer lhes dar, eles têm uma posição diferente, porque os não devotos, os ateístas, não, eles acham que não tem Deus, então eles não se voltam para Deus, embora Krishna esteja ali, do lado da alma, aqui como Paramatma no coração, esperando todo momento que se volte para ele, para poder dar toda essa proteção que ele pode dar aos devotos, Então, para quem estiver disposto. E quem não é devoto fica atado ao karma bandhana, a cadeia de reações fruitivas. Suas ações egoístas vão trazendo frutos materiais, porque suas ações são materialmente motivadas. Ele precisa ficar sofrendo as reações do seu karma, seja bom ou ruim, desfrutando o seu bom karma, sofrendo o seu mau karma. E como uma roda gigante, às vezes ele está lá em cima, às vezes ele está lá embaixo. Esse é o samsara. A este respeito, a palavra sadharma é significativa. Sadharma, ou dever executado para voltar ao Supremo e assim tornar-se seu devoto imaculado, é a única atividade piedosa. Todas as outras talvez dêem a impressão de que são piedosas, mas na verdade não são. É só por esta razão que o Senhor aconselha no Bhagavad Gita que todos abandonem as pretensas atividades religiosas e se ocupem no completo serviço devocional do Senhor, para se livrarem de todas as ansiedades inerentes aos perigos vividos na existência material. Agir situado em Sadharma é a direção correta da vida. A meta da vida deve ser voltar ao lar, voltar ao Supremo, e não ficar sujeito a repetidos nascimentos e mortes no mundo material,
obtendo corpos bons ou maus para levar uma existência temporária. Eis onde está a inteligência da vida humana e a pessoa deve desejar executar na vida essas atividades. Srila Prabhupada aqui. Estou explicando esse final que fala assim, né, que a única atividade piedosa é praticar, né, esse sadhana, que são essas atividades que vão nos aproximar de Deus. Outras atividades, mesmo que pareçam piedosas, não são piedosas de verdade. Então, para explicar isso, a gente vê, né, que o próprio, né, a gente sabe que tem os 3 modos da natureza material. Tem o modo da paixão, que é quando a gente age, né, assim, querendo os desejos, né, sob o impulso dos desejos. Tem o modo da ignorância, que é o modo bem da letargia, e tem o modo da bondade, que seria o melhor dos 3, né, que seria um equilíbrio, mas essa bondade ainda pode ser uma bondade material. Então, essas atividades piedosas podem estar só numa plataforma, numa bondade material. Tem até atividade que pode parecer piedosa e não é, né? Por exemplo, caridade. Krishna fala sobre isso. A caridade, todo mundo vai pensar assim, pô, é uma atividade, né, piedosa, uma atividade elevada, mas você pode fazer isso, né, tanto no modo da paixão, como no modo da ignorância, como no modo da bondade. Por exemplo, se você vai dar caridade, você vai dar dinheiro para uma pessoa que ela vai, né, se afundar nas drogas com esse dinheiro, não é algo inteligente a se fazer. Então, você não tá sendo uma boa atividade, né? Então, atividade piedosa de verdade, até, e a Prabhupada coloca, até mesmo atividades religiosas, às vezes não entra nessa categoria, porque não é a Haituki, não é sem motivação. São pessoas que estão aquela atividade religiosa, assim, mas materialmente motivada ainda. Você tem a sua religiosidade porque você quer, sei lá, né, dinheiro, porque você quer saúde, porque você quer um emprego, você quer uma esposa, e você fica usando Deus só para ficar pedindo para ele, né? Me dê isso, Deus, dá-me isso, dá-me, Pai, dá-me, põe no nosso caso de dá-me. Você fica só no dá-me. E os devotos não, os devotos entendem que Cristo está dando demais para a gente, né? O que a gente precisa justamente bhaja reciprocar, bhaja dar de volta para Cristo. Então, os devotos estão sempre procurando reciprocar para Cristo. No primeiro canto, quando vai definir qual que é a atividade, assim, para todas as entidades vivas, em geral, independente de qual posição social ela ocupa, fala que é adorar a pessoa suprema, e esse serviço devocional, né, ele deve ser ahaituki e apratihata, ele deve ser sem motivação. Você deve se aproximar de Deus, não porque você, vou me aproximar de Deus porque ele me alivia as misérias, ele pode dar o que eu quero. Não, você que se aproxima de Deus, porque você quer um relacionamento com ele, porque a alma o ama, né? Você o ama, ou quer relembrar que você o ama, né? Então tem que ser ahaituki, sem motivação, tem que ser apratihata, tem que ser algo ininterrupto, não é algo que você está vivendo a sua vida material, você escolhe assim, não, mas no domingo eu vou para a igreja, o resto da semana você esquece de Deus. Não, é algo constante, assim, tá? Todo segundo, né? Tanto que de todas as regras, vamos dizer assim, que tem, é dito que só tem, na verdade, 2 regras, que pode ser só uma, né? Que assim, o que a gente deve fazer é lembrar sempre de Deus, lembrar sempre de Cristo e nunca esquecer dele. Então, isso tem que ser 24 horas, por isso que a gente tem essa ferramenta, que é o Mahamantra Hare Krishna, que você pode estar cantando constantemente, cantando enquanto você está meditando, cantando em voz alta, cantando mentalmente, enquanto você está fazendo outra atividade, para estar sempre lembrando de Cristo. Simone? Nós temos pessoas novas na live. O senhor falou sobre os 3 modos da natureza. Isso. Né? Onde isso está escrito e qual é a relevância deste lugar onde está escrito os 3 modos da natureza? Obrigado pela pergunta, Simone. No Bhagavad Gita, para quem não sabe, ele é considerado assim a essência dos Vedas. Então, os Vedas é o maior, assim, é uma biblioteca espiritual, a maior biblioteca espiritual da humanidade. Levaria muitas vidas para se ler todos os Vedas, mas a essência dos Vedas está no Bhagavad Gita, que é um diálogo do próprio Deus, quando ele esteve aqui presente no mundo material, o próprio Cristo, há 5.000 anos, com o guerreiro Arjuna, que aceitou ser seu discípulo. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje à noite, né? Às 19 horas. E ele vai falar sobre vários pontos importantes, né, nesse diálogo. No capítulo 14, sobretudo, ele vai falar sobre os 3 modos de natureza. Capítulo 14, também um pouco no 17, no capítulo 18. Ele fala sobre os 3 modos de natureza. E é importante porque essa sessão é a sessão Jnana Kanda, né, os últimos 6 capítulos da Bhagavad Gita.
né? Trata de Jnana Kanda, que é o conhecimento. Então, algumas pessoas perguntam assim, né? Pô, mas Bhagavad Gita, os 6 capítulos do meio falam sobre Bhakti, que é o que tem de mais a levar. Então, pô, mas depois que Krishna falou sobre Bhakti, para que ele vai falar sobre Jnana Kanda? Mas essa Bhakti, nossa devoção, a gente tem que saber colocar na prática. Então, a gente precisa ter o conhecimento prático para colocar na prática, né? Então, por isso, ele fala sobre os 3 modos da natureza, para você saber como agir. Você entender que tem essas 3 energias que estão permeando a todo momento, né? Então, a todo instante eu posso escolher estar agindo na paixão, na ignorância ou na bondade, né? Ou agindo transcendentalmente, que é na bondade pura, que você está agindo e entregando os frutos da ação para Cristo, né? Então, eu posso dar uma aula aqui na paixão, assim, achando que, uau, vou dar uma aula porque eu quero que todo mundo ache que eu sou ótimo ou alguma coisa assim. Eu posso dar uma bem na ignorância, assim, eu vou dar aula, mas eu não estou afim de dar aula, e eu vou dar aula de qualquer jeito. Ou pode ser no modo da bondade, né? Assim. Ou pode ser assim, só uma atividade que eu vou fazer para Cristo e ele dá o resultado aí do que quer que seja, né? Seja uma boa aula, seja uma aula não boa, eu vou dar o meu melhor. Né? Então, é importante para a gente saber como agir nesse mundo. Isso não fala, a gente tem que se elevar para o modo da bondade, e depois ele fala que a gente tem que transcender os 3 modos. Quando a gente transcende os 3 modos é justamente isso, quando a gente não está agindo material, com uma motivação material, a gente está agindo para Cristo, oferecendo os frutos da nossa ação a Ele, entendendo que Ele é o desfrutador de todas as austeridades, sacrifícios, Ele é o controlador de tudo, Ele é o proprietário de tudo, Ele é o nosso mal bem-querente. Hare Krishna. Então, se vocês tiverem mais algum comentário, alguma pergunta. Bom dia, João Miranda, Kamaduki, reverências, Ana Batista, Simone. Ok, então, visto não queria ter um comentário aqui diretamente do altar transcendental. Então, que nem você falou, né, da pessoa se questionar, agora fugiu, acho que chegou logo no começo, acho que você falou. Eu vi isso, né? E ele só em relação ao esgotamento, né? Então a pessoa só vai buscar, só vai trazer, ela tem tudo, né? Ela, tipo, né? E aí será que também esse esgotamento traz a cada vida, talvez em uma vida passada dela, ela realizou algo, vamos dizer que, e aí numa próxima vida ela vem com menos vontade, então, e assim gradativamente poderia fazer essa leitura assim, que a cada vida ela teve alguma realização em relação a isso. E aí ela vem com menos apego em relação ao mundo material, essa parte material. Obrigado, Vishnu, pela pergunta. Então tá. Desculpa fazer um comentário. Prabhupada fala no verso anterior, acho que tem a palavra chamada Shrutasya. Shruta, né? Também reportou lembrar aquele verso Tatchadadana Munayo Gyana Vairagya Chaya Pasyantya Bhakti Shruta. Vem de Shrutasya, de ouvir. E a gente vê que nos 3 aspectos, mesmo naquele do Bhagavad Gita, Krishna explicando a Arjuna, pela uma percepção do eu, né? Também tem essa relação. Sem ter essa percepção, né? O conhecimento ele é baseado em Jnana e Vairagya. Só que essa Jnana, como você falou dos Pumarta, né? Ou dos 4 tipos de devotos, ainda está envolvido no mundo material. Né? Então, sem essa pratyaksha, né? Os 3 aspectos, Brahmati, Pranati, Bhagavati, Shabdati, sem essa percepção de uma verdadeira auspiciosidade, o serviço devocional ainda não corre, Samadona Viryate. Então, você pode contar com karma, mas, como falou, né? Executar o impulso para a atividade é o desejo de executar trabalho fruitivo. Ainda, né, está nos modos, como você fala, que é o 6º capítulo, é de Jnana, mas com Vairagya, né? Ouvindo por uma percepção do eu, realizando. Né? Por isso que o Shabda é a mais importante, ouvir. Gratidão para o Buda, lembrou até da palavra aqui do Shruti, que estava no verso 2 desse capítulo. Obrigado pelo comentário, Buda. Mas só para trazer esse ponto que a Vishnu colocou, que não sei se eu ouvi na pergunta, ela perguntou sobre a questão do esgotamento, né? Que é algo que a Raya Kunti, grande personalidade, grande devota e tia de Krishna,
ela fala sobre isso, que só aqueles que estão realmente materialmente esgotados vão realmente buscar Cristo e conseguir alcançá-lo, né? Então, porque enquanto você estiver achando ainda que o mundo material tem algo a te fornecer, você vai querer desfrutar. Às vezes a gente vê algumas pessoas assim, né, que às vezes estão no caminho devocional e às vezes termina caindo, porque, sei lá, por algum motivo ela precisa desfrutar mais ainda, um pouco aí da natureza material, né? Então, todo mundo que chega no caminho espiritual é porque tem algum nível dessa compreensão de que não, o mundo material não tem tudo o que eu preciso, né? Eu preciso de algo além, né? E aí a Bíblia perguntou assim, sobre se a cada vida vai diminuindo, a gente vai perdendo esse gosto, né? Então, de certa forma, sim, porque a Cristo fala que a gente vai levando, todo o avanço que a gente vai fazer na vida espiritual, a gente leva para a próxima vida, mas não necessariamente, porque, por exemplo, eu posso nascer em uma condição, é dito, né, que se você pratica esse caminho e não atinge a perfeição, dependendo de o quanto você praticou, você pode nascer numa família, por exemplo, aristocrática, você vai ter muita facilidade material, você não vai ter que ficar assim lutando pela sobrevivência, então você pode se dedicar mais à vida espiritual, ou se você avançou mais ainda, já nasce numa família de devotos. Mas, por exemplo, não necessariamente, se você nasce numa família aristocrática, você vai assim, aproveitar que você tem facilidades materiais e tipo assim, pô, estou despreocupado com isso, vou voltar para a espiritualidade. Não necessariamente isso acontece, né? Você pode, inclusive, ficar confundido com aquela posição que você está muito elevada, de repente você tem boa família, tem beleza, tem inteligência, tem dinheiro, aí você faz um mau uso dele, porque a todo momento a gente tem o nosso livre-arbítrio. Você pode fazer um mau uso aproveitando assim, eu tenho tudo, eu vou desfrutar, aí você termina esquecendo, né? Então, não necessariamente a cada vida vem esse esgotamento. Né? Fazer mais um pouco. Isso é muito importante, porque aí mostra como essa palavra shrut, né? Shrutácia, né? Bhakti-shruta, Grihitaya, porque você se reportou bem, os 6 últimos capítulos reporta sobre a Guiana, né? Mas essa Guiana é material, por isso que a Rainha Kunti fala que enquanto, né? Ela fala, Akinchana Gochara, que não estiver completamente saturado de desejo, desse desejo, ela vai ter ainda uma demanda de querer incrementar ou de buscar, né, família aristocrática, beleza corpórea, fazer algum empreendimento nessas buscas. E isso é muito interessante, porque mesmo em nome de Dharma, de religiosidade, todo mundo está ocupando só nisso, nessas buscas, mesmo em nome de religião, mesmo de Dharma, porque qual é o Siddhanta, qual é o entendimento disso? É que nós temos que viver, além de nossa essência, Sanatana, que somos eternos, nós temos que estar completamente nesse nível mesmo, como o Prabhupada fala, né? Completamente rendido a consciência, simplesmente ouvir dessa consciência. Assim você vai se estabelecendo, né, com essa fé. E o conhecimento Prakashanta Mahatmana, por uma misericórdia, Krishna fala, Evanu Kampartan, eu residei em seus corações, destruo, né, toda a ignorância nascida da ilusão. Né? Então é só pela misericórdia que a gente vai poder, inclusive, adorar Krishna, adorar o Mestre Espiritual, e voltar à nossa posição eterna como servo amoroso de Cristo, nessa mesma vida, por que não? Cristo fala isso, né? Isso é dada a condição. A gente que fica numa condição colocando Cristo lá no Olimpo, uma coisa muito difícil, mas porque não entende as regras, as regulações que tange a Bhakti Yoga, a nossa posição eterna como serviço amoroso, que já somos, né, de Cristo. É isso. Gratidão para o Buda, né? Isso que você falou da natureza eterna, amorosa que nós já somos, lembrou até do verso, né? E agora? Qual que é o verso? Que fala que Nitya Siddha Krishna Siddha Chitta e Karya. Fala justamente isso, né? Que você falou de Shravana e falou da posição natural como amante, né? Então, muito importante realmente isso de Shravana. Então, estar ouvindo sempre, e ouvindo assistindo lives, vendo as aulas de devotos, lendo as escrituras, né, dadas aqui com significado de Prabhupada, que a gente está ouvindo de Prabhupada, que é um devoto puro. Então é muito importante, né? Tanto a gente está ouvindo
né, lendo diariamente, estudando o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, mas também sem deixar de lado o cantar da japa, que com certeza é o importante, né, nessa era. Tanto que no Srimad Bhagavatam ele fala Nasta Prayesha Badesha, então ele fala Nasta, quase tudo que é inauspicioso, né, por estudar esse Srimad Bhagavatam é aniquilado do coração. Por que quase tudo? Porque o restante a gente vai aniquilar lendo Anatta Nivriti, que foi o tema da aula de domingo, né, do Gopala, de aula bem interessante, que vai ser através da nossa meditação nos Santos Nomes, do cantar da japa, a gente vai terminando de purificar o nosso coração. E Parikshit Maharaj ouve, né? Shukadeva Goswami falando Kaledosha Lideraja. Nessa era, tudo só existe uma Mahaguna para Mukta Sangha para você voltar ao mundo espiritual. Uma única exigência. E a qualidade, cantar os santos nomes de Cristo. Mas ouvindo, né? Dentro do processo Shravana, Kirtana, Vishnu, os 9 processos que elevam-nos a essa posição própria, mas que a gente não ouve o que está cantando e não realiza. A gente faz o Kirtana, não faz a Shravana, né? Pois é. Então, ouçam, leiam as escrituras, cantem a sua japa, ouvindo sua japa. E vou terminar só com um pensamento que eu vi, eu achei super interessante, assim, eu vi no Instagram, falando assim, ó, imagina que te dão de presente uma máquina, e com essa máquina você consegue falar com Deus, e você usa essa máquina para ficar pendurando roupa, imagina isso. E ele falava assim, é isso que as pessoas fazem com o corpo material, com esse corpo humano, porque o corpo humano é uma máquina, é a máquina que a gente consegue ter essa relação com Deus, e as pessoas estão usando o corpo humano só como um lugar para pendurar roupas. Então, pense sobre isso, não use o corpo somente como um corpo, né, a ser decorado, né, e procurem restabelecer esse relacionamento com Cristo. Deixa eu finalizar aqui.